você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense sim na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao nosso Pai Celestial. Então vamos fazer a nossa oração. Quem quiser fechar os olhos, relaxar. E vamos pedir: Pai, Senhor da vida, abençoa teus filhos aqui presentes, quando juntos vibramos rogando a tua luz a esta casa de amor, envolvendo-nos com as tuas energias salutares, amparando-nos em nossas necessidades. Rogamos aos amigos espirituais que aqui conosco se encontram, que a partir de nossa prece possam magnetizar as águas que colocamos à disposição dos nossos queridos benfeitores, e que em cada frasco possamos encontrar as energias que nos beneficiarão com o fortalecimento e o reequilíbrio. Jesus amigo, abençoe a palavra do nosso irmão Rude, ofertando-lhe o amparo divino, que possamos entender bem as lições que aqui viemos em busca, procurando sempre utilizá-las em nosso cotidiano, nos tornando assim pessoas cada vez melhores do que já somos. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Sede perfeitos. No capítulo 17, Kardec detalha o que é um ser perfeito. Quais são as características da perfeição? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudaram os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, 44, 46 e 48. Analisando esse texto bíblico, a gente tem 3 tipos de pessoas: os publicanos, os judeus e os pagãos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles sempre se julgavam superiores aos outros. Se a gente olhar, faz uma analogia ao tempo de hoje, são aquelas pessoas que mandam, que não perguntam se você quer ou não, simplesmente eles têm a palavra. Os judeus são aquelas pessoas com quem Jesus geralmente sentava e conversava. Eram os pescadores, as prostitutas, pessoas exploradas pelo governo. São hoje os trabalhadores que pagam seus impostos, que também são, de uma certa forma, explorados, e que fazem o que eles precisam fazer sem muito reclamar. E os pagãos eram pessoas que não confessavam as religiões vigentes na época. Geralmente os pagãos, nos dias de hoje, se a gente for fazer uma análise, são aquelas pessoas que vão conforme o vento. Se o vento soprar para o norte, vão para o norte. Se ele soprar para o sul, eles vão para o sul. Eles vão onde é que a coisa está melhor. Ninguém pode ter a perfeição absoluta a não ser Deus. Se alguém de nós tivesse a perfeição absoluta,
ele não estaria mais aqui no mundo, ele estaria em outros planos. E ninguém pode ser maior que o Criador. Se a criatura for maior que o Criador, então tem algo de errado. O que Jesus quis dizer com isso? Que devemos entender as palavras dele no sentido perfeito da perfeição relativa, ou seja, que estamos sujeitos a erros e enganos. Durante nossas peregrinações aqui na Terra, estamos ainda longe da perfeição divina. Jesus quis dizer que devemos amar os nossos inimigos enquanto estivermos a caminho com eles, em fazer o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Muitos de nós tem pessoas que a gente muitas vezes não gosta, mas a gente tem que tentar se aproximar dessas pessoas. Às vezes a gente sofre um revés na vida e a gente começa a odiar essas pessoas. Só que nessa nossa caminhada a gente só vai adiando a nossa melhoria, porque enquanto não nos reconciliarmos com o nosso inimigo que está a caminho, a gente vai passar toda a reencarnação, vai renascer daqui a muitos anos, e nós temos que começar do zero. Isso é que nem dentro de uma escola. Se a gente não fizer a lição, a gente volta ao mesmo passo que a gente esteve antes. Muitas vezes, através da caridade, podemos fazer a diferença a tantas pessoas com quem nos deparamos ao longo do dia. Muitas vezes a pessoa está deprimida, brigou com alguém ou simplesmente não está bem de saúde. Nós podemos fazer a diferença. À medida que vamos perdendo os nossos vícios, qual seja o egoísmo, o orgulho, a vaidade, vamos nos tornando mais benevolentes. Se a gente muitas vezes encontra uma pessoa na rua, cabisbaixa, triste, apenas um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite, já basta, já muda o astral da pessoa. Se muitas vezes a pessoa perdeu um ente querido, passa por uma situação difícil, é só ouvir a pessoa, ela desabafar. Isso faz um bem enorme para aquela pessoa. Nós até nem precisamos falar muito. Deixa a pessoa falar. Ela precisa muitas vezes de alguém onde é que ela possa se abrir, onde é que ela possa conversar com alguém que a escute. Porque no dia a dia, na corrida que a gente está, a gente não quer escutar as outras pessoas. Cada um se vira e a gente pensa muitas vezes só em si. A gente não pensa no primeiro vizinho, no nosso amigo, no irmão que está passando por dificuldades. Uma orientação segura, uma orientação precisa, na hora certa, faz muita diferença. Na parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, Jesus conta a história de um fazendeiro que tem 2 filhos. Quando estes já são adultos, um deles perde a metade da herança e vai embora. Vai para a cidade onde gasta tudo em farra e bebida. Um dia, porém, o dinheiro acaba e ele, depois de passar por muitas necessidades, humilhações, ele retorna ao lar. Conta essa história que ele, no fim, quando o dinheiro tinha acabado, ele foi tratar porcos. E como ele estava passando por muita necessidade, muitas vezes ele tinha que se alimentar da ração dos porcos. Só que chegou um momento, quando ele despertou, ele disse: mas eu tenho uma família, eu posso voltar para a minha família. Nem que eu trabalhe lá como empregado, pelo menos eu tenho um prato de comida. Eu vi uma história muito semelhante que aconteceu muitos anos atrás, numa propriedade rural aqui no interior de Teutônia, onde é que o filho foi embora porque não queria mais trabalhar com o pai. Aí eu vou trabalhar fora. O pai, na época, pagava, isso faz uns 10 anos atrás, pagava os R$2.000 por filho, com cama e comida. E o filho não estava satisfeito. Aí ele saiu de casa e foi procurar emprego. Foi carregar frango durante a noite inteira carregando frango por um salário mínimo. Naquela época, o salário mínimo era R$300. Depois de passar por muitas dificuldades, por muitas humilhações, ele voltou à casa do pai. E aí, ele só veio
pedir se ele pudesse pelo menos trabalhar como empregado na casa do pai. O que o pai fez? O acolheu, buscou ele, trouxe ele de volta e não acolheu ele como empregado, e sim como filho. Mas, ó, eu te dou uma chance, você vai trabalhar conosco, você vai ganhar o que você ganhava antes, mas para isso você tem que ter responsabilidade. Não quando a coisa está andando, você vai embora de novo. Bem isso que essa parábola de Jesus nos conta. Ali, quando ele chegou em casa, ele foi acolhido pelo pai, que manda matar um boi mais gordo que ele tinha na fazenda, convidando os vizinhos e os empregados e fazendo uma grande festa. Porém, o outro filho não aceita a atitude do pai. Ele se revolta contra essa decisão. Qual é a analogia ou comparação que podemos fazer referente ao tema dessa noite? O pai, nesta parábola, podemos comparar com Deus, que na sua bondade infinita, sempre perdoa quando nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos nossos erros e pelas nossas fraquezas. Quando nós arrependemos de coração, que a gente vai, ora para Deus e pede perdão pelos nossos erros, pelos nossos enganos, o Pai sempre nos aceita de volta. Ele sempre está de braços abertos a nos ajudar. Deus é um Pai de amor e bondade. Quem nunca errou na vida? Somos iguais às crianças. Quando fizemos algo errado, nossa mãe sempre nos perdoa. A gente volta para os braços da mãe e ela sempre perdoa de novo. Quantas vezes nós erramos e ela sempre volta a nos perdoar. Deus nos dá o livre-arbítrio, a livre escolha. Podemos decidir aquilo que queremos fazer, porém somos responsáveis pelos nossos erros, pelas nossas faltas. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Todas as decisões que nós tomamos, nós sabemos que nós temos que arcar com as consequências. Tá? Kardec sempre dizia assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo é com aquilo que eu devo fazer. O outro filho dessa parábola é extremamente egoísta e orgulhoso para aceitar o irmão de volta. Como acontece no nosso dia a dia, também muitas vezes nós aceitamos determinadas coisas. Quando não queremos abrir mão de vantagens que temos conquistado em favor de nós, então muitas vezes nós estamos num ônibus, sentado num ônibus, entra uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade, uma grávida, uma gestante. Ela diz: os outros podem levantar, por que eu vou levantar? Isso não é problema meu. Quando estamos numa fila de um supermercado, uma fila de um banco, hoje já nos bancos a gente já tem uma cadeira para sentar. Nós estamos lá numa fila de supermercado e vem uma gestante ali com 8 meses e meio de gestação, com dificuldades para caminhar, com as mãos cheias. Isso é problema dela. Então ali começam os primeiros exemplos que a gente pode dar. Por exemplo, quando a gente se aposenta, agora eu vou ter uma vida boa, porque eu vou ter o salário dobrado. Eu vou ter o salário da empresa, eu vou ter o salário da aposentadoria. Quantos jovens querem entrar no mercado de trabalho e nós simplesmente tiramos esses empregos porque nós não queremos abrir mão daquilo ali? Agora sim que eu vou levar uma vida boa. Nós não estamos sendo egoístas, nós não estamos sendo bons com aquelas pessoas que mais precisam do que a gente. Talvez muitas vezes eles têm uma família para sustentar, um filho para criar, e nós não damos essa chance. Nós só pensamos em nós não pensamos nos outros. O homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e caridade. Aquele que procura fazer as coisas certas, que tem fé em Deus e esperança no futuro. Sempre procura ajudar o irmão que está a caminho com ele. O homem de bem procura enxugar as lágrimas daquele que chora. Espalha benefícios sem receber nada em troca.
Não faz distinção de cor, raça, credo ou sexo. Espalha alegria, esperança e amor a todos aqueles que vivem em sua volta. É a caridade pura no sentido literal da coisa. Muitas vezes as pessoas encarnam na Terra com uma missão para ser líderes ou serem liderados. Quantas vezes a gente percebe que um líder, ele nasce num determinado país para liderar? Ele se torna presidente, se torna um rei, mas se ele não souber, se ele não tiver um pouquinho de discernimento, ele vai se tornar um déspota. Aquele que souber cumprir seu papel de líder como governante, ou até um empresário, usando sua influência para governar e humilhar seus empregados e subordinados, está contraindo um débito muito grande para as futuras reencarnações. Aquele que está mandando hoje, ele pode ser o mandado de amanhã. Aquele que hoje está por cima, amanhã está por baixo. Então, é a lei da causa e efeito. O homem de hoje será o povo de amanhã. Tudo que fizermos de bom nessa reencarnação, vamos colher na próxima. Então, tudo que nós fizermos hoje, nós estamos semeando para o futuro. Nós estamos nos preparando para o futuro. Então, começamos hoje a nos modificarmos como bons espíritas. O que é um bom espírita? O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. O Espiritismo não instituiu nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática de Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. O Espiritismo apenas veio para nos esclarecer, para nos tirar as dúvidas daquelas parábolas de Cristo, aquelas falas de Cristo que naquela época o pessoal não entendia, porque era muito difícil. Então hoje o Espiritismo aos poucos vai nos revelando o que Cristo queria nos ensinar, qual era o ensinamento moral daquilo ali. Muitas vezes as pessoas que frequentam o Espiritismo, vêm para a casa espírita, querem somente que apareçam manifestações. Muitas vezes as pessoas vêm aqui, eles acham que o Espiritismo é apenas uma, como é que vamos dizer, que a gente faz coisas maravilhosas, que as coisas aparecem assim, até que um dia uma pessoa me perguntou, eu soube que eu ia na casa espírita, ela disse, vocês mexem com a alma dos mortos, né? Então as pessoas que não sabem o que é Espiritismo, às vezes têm uma versão totalmente errada. Aqui na doutrina espírita a gente começa a se doutrinar, por isso que se chama de doutrina. A gente começa a fazer aos poucos a nossa melhora íntima. A gente começa a melhorar, a gente começa a estudar e a gente vê que nós somos pessoas cheias de débitos. Que nem um dia uma pessoa disse, nós estamos endividados até o último fio do cabelo. Então a gente tem muita coisa aí pela frente. E muitas vezes para as pessoas que têm sensibilidade, pessoas que praticam o Espiritismo, que vão numa casa espírita, não são pessoas estudadas, pessoas que são letradas. São as pessoas mais simples, as mais vulgares. Elas vêm aqui para buscar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de aprendizado para o dia a dia. A ciência, geralmente, ela só quer ver com os olhos. Eles só veem aquilo que eles observam. No Espiritismo é o contrário. Né? No Espiritismo nós temos o senso moral. Algumas pessoas apenas enxergam um raio de luz, aqueles materialistas. Enquanto que o espírita, ele já sabe que tem uma coisa a mais do que aquilo ali. Ele já enxerga além daquilo ali. O materialista, para ele tudo é dinheiro, para ele tudo o que não traz lucro, o que não tem comprovação científica, ele não acredita. E o espírita, ele já tem a percepção que existe alguma coisa além da nossa vida. Existe alguma coisa muito maior que nos comanda, e
sempre está junto conosco. O verdadeiro espírita, ele é tocado no coração pela fé inabalável que tem na fé. Para nós fazermos uma comparação, o espírita, aquele, mesmo sendo bem vulgar, fazendo uma analogia com a música, alguns acordes ele já vai saber, já toca, a música já toca no coração, enquanto que aquele que é materialista apenas ouve o som. Ele não vê a coisa bela que a doutrina espírita nos ensina. Para finalizar, nós temos a parábola do semeador. Ela encaixa muito bem com aquilo ali que eu estava falando. Quando Jesus saiu para a beira do mar, veio uma multidão e eles queriam falar com Jesus. E como Jesus muitas vezes falava através das parábolas, ele foi em cima de um barco, entrou para dentro da água, porque a população era muito grande, muito enorme, e ele, se afastando um pouquinho da beira, ele contou a parábola do semeador. Ele disse que um homem saiu a semear, e daí a primeira parte das sementes caiu ao longo do caminho, que eram as aves do céu, e comeram. A segunda parte caiu no meio das pedras, no meio das rochas, onde tinha pouca umidade, onde tinha pouca terra, veio o sol e secou. Ela germinou e logo secou. A terceira parte caiu no meio dos espinhos. Ela nasceu, cresceu, mas não se desenvolveu porque os espinheiros abafavam. E a quarta parte caiu em terra fértil, onde ali deu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Como é que nós podemos analisar essa parábola? A primeira parte, que caiu ao longo do caminho, que as aves do céu comeram, geralmente são comparadas às pessoas que vão na igreja, vão na casa espírita, ou em qualquer lugar, ouvem a palavra de Deus, ouvem o que eles dizem, mas isso entra numa orelha, num ouvido e sai no outro. Depois que eles transpassaram a porta, eles já nem sabem mais o que foi falado, o que foi dito. Ou mais principalmente se vão num culto, numa missa, mais por tradição. Certa vez eu fui na casa de uma pessoa e ela estava voltando da missa. Daí eu perguntei para ela o que o padre disse. Sabe que eu não sei. Tá, mas por que você foi na missa? Ah, vou porque é tradição, porque a família toda vai. Eu vou a cada domingo, mas eu nunca escuto o que o padre diz. Mas o que você faz na missa então? Ah, eu olho quem vem lá, quem senta ali, o que as pessoas falam. Depois vou para casa, eu fiz minha parte. Então, isso daria para comparar com a primeira parte. A segunda parte, que caiu no meio das pedras, que brotou e depois, como não tinha terra e umidade, o sol secou, são aquelas pessoas que apenas se atentam aos fenômenos. Eles querem ir numa casa espírita para ver se acontece alguma coisa. Ah, eu sonhei com tal coisa, eu fiz tal coisa. Eu quero ver o que acontece com aquilo ali. Eles não querem aprender o que realmente isso vem a ensinar. Eles veem o espiritismo como um passatempo, satisfazer as suas curiosidades. Então, geralmente eles vêm 2, 3 vezes, depois eles veem que não é a praia deles, eles abandonam, vão embora. Eles ainda não despertaram para isso aí. A terceira parte, que cai entre os espinhos, que nasce, cresce e depois são abafados, são as pessoas que estudam espiritismo, eles aparecem sempre, mas eles dizem assim, isso é para os outros, isso não é para mim. Eles continuam no vício. Eles não fazem não modificam moralmente. Eles simplesmente vêm, porque isso faz um bem, mas lá fora,
Se aqui se prega alguma coisa, lá fora são totalmente diferentes. Eles ainda continuam no vício. Eles ainda continuam com aquilo ali que eles acham que para eles não serve isso ali. Isso é bom para os outros, mas não para a gente, né? E a outra parte que caiu em terra fértil, produziu bons frutos, é aquele, porém, que começa a fazer a reforma íntima, ele procura se reconciliar com o inimigo que está a caminho. Caridade sem ostentação é aquele que muitas vezes tem uma palavra de carinho, um abraço, ou simplesmente empresta um ouvido para escutar. Ele se livra dos vícios, né? Nós temos muitos vícios, e aos poucos ele vai perdendo o egoísmo, a ganância, né? Ele sempre procura se pautar por boas atitudes, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Esse aí produz 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, a gente muitas vezes vê o que as pessoas fazem, muitas vezes o que as pessoas dizem, muitas vezes a gente acha que a gente é perfeito, que só os outros têm os seus erros. Nós temos que começar por nós mesmos. Nós somos os maiores culpados. Nós trouxemos da outra encarnação exatamente aquilo que nós precisamos. Se nós estamos passando por dificuldade, é porque nós pedimos para passar por essas dificuldades. E se nós soubermos aceitar isso numa boa, nós podemos nos adiantar bastante moralmente. Senão continuamos que nem aquele aluno que vai para a escola para comer merenda e fica no recreio, né? Não adianta errarmos e pedir perdão e voltarmos novamente sempre ao mesmo erro. Eu peço perdão a Deus, eu faço isso, faço aquilo, mas volto para o vício novamente, volto para o mesmo erro. Se numa empresa, por exemplo, vocês sabem isso muito bem, se alguém for flagrado numa empresa roubando, desviando dinheiro, mesmo que ele for despedido e ele volta depois mais tarde e devolve o dinheiro porque não acha mais emprego, ninguém vai mais dar o emprego de volta. Então, na vida é assim. Não adianta dizer ao final, quando nós desencarnamos, dizer: Senhor, Senhor, me ajuda. Aí já é tarde. Nossas faltas terão que ser corrigidas aqui mesmo. Aquele, porém, que fizer a vontade do Pai, ele será salvo, ele terá a vitória. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Paz e luz a todos. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, a partir deste instante, vamos nos preparar para o passe, elevando a Deus
e a Jesus os nossos melhores sentimentos e com muita fé recebemos todas as energias de que estamos necessitados. Vamos nos posicionar confortavelmente em nossas cadeiras e com o acompanhamento dessa música harmonizada, recebamos as energias que vêm do alto. Nos sentindo mais fortalecidos e reequilibrados, sigamos aos nossos lares, levando a todos com quem estivermos estas energias que aqui recebemos. Sairemos desta casa na companhia dos bons espíritos que nos amparam. Que Deus e Jesus nos acompanhem. Bom retorno aos nossos lares. Boa noite a todos.